Olá, esse é o Desperta Finanças e hoje nós vamos falar de CDB, a sigla para Certificado de Depósito Bancário. E você que quer saber por que o CDB existe? O CDB é basicamente um empréstimo que você faz ao banco. Você coloca o seu dinheiro lá, investe o seu dinheiro em um determinado banco e ele paga juros para você. Isso é o mesmo que ocorre quando você toma um crédito de um banco, e aí é você que paga os juros para o banco. Só que nesse cenário é o contrário. O banco está utilizando os recursos que você depositou lá para emprestar para quem está do outro lado fazendo esses empréstimos. Por isso, ele remunera você a uma taxa de juros. Essa taxa é atrelada ao CDI. O CDI, Certificado de Depósito Intrabancário, é uma taxa mensurada com as operações bancárias que acontecem todos os dias. Falando em empréstimos, os bancos também emprestam dinheiro entre eles. Para fechamento de caixa, não vou entrar tanto no detalhe, mas é uma taxa que é determinada pelos próprios bancos, diferente da Selic, que nós já vimos no vídeo anterior, é determinada basicamente pelo governo. Aqui, o CDI é determinado pelos próprios bancos com base nessas operações que eles fazem todos os dias. Então, é uma taxa que ela muda todos os dias, diferente da Selic, que é determinada a cada 45 dias, mas, por sua vez, ela tem uma ligação com a taxa Selic, que está sempre bem próxima. Porque, por exemplo, quando a Selic sobe, isso significa que o preço do dinheiro está mais caro. Se torna mais caro para os bancos emprestarem, se torna mais caro também para os bancos pagarem esses juros. Se torna atrativo para quem vai investir, para quem vai colocar dinheiro em renda fixa, como o CDB. Agora, aprofundando um pouquinho mais, quando você vai buscar por um CDB, você já deve ter visto lá no seu banco opções de pré ou pós. O que isso significa? Pré ou pós fixados. Aqui é conforme a taxa daquele CDB. Se ele é realmente pré-fixado, você fixa a taxa no momento da aplicação, ou se você fica à mercê dessa taxa CDI que vai mudando todos os dias. Se você pré-fixa essa taxa, vamos dizer que hoje você encontrou lá um CDB que ele está remunerando uma taxa pré-fixada de 15% ao ano, igual a Selic. Você tem essa taxa garantida no período final do resgate desse investimento. Quando é uma taxa pós-fixada, que ela é a mais comum, você não tem como garantir o rendimento num determinado período que vai ficar aquele valor investido. O que acontece? Você vai encontrar CDBs com um percentual do CDI. Esses são os pós-fixados. Ele vai pagar para você, por exemplo, 110% do CDI. Isso significa que conforme essa taxa vai mudando todos os dias, o seu rendimento também vai mudando, mas ele vai pagar um percentual de 110 vezes aquela taxa CDI. Tem bancos que pagam 100%, vai ser idêntica à taxa CDI, e tem bancos que pagam mais, né, em alguns períodos promocionais e até menos, chegando aí a rendimentos de apenas 90% do CDI. O que se torna um investimento não atrativo, porque aí você vai estar rendendo possivelmente abaixo aí da Selic, abaixo da taxa básica de juros. Não é rentável para você. Então, sempre busque por CDB que pague pelo menos 100% do CDI. Um outro ponto importante a se atentar na hora de começar o seu investimento no CDI é a liquidez. Essa palavra, um pouquinho nova para quem ainda não é do mundo do investimento, significa o tempo que você pode já resgatar aquele recurso. Quando nós falamos em liquidez diária, isso significa que o seu recurso pode ser resgatado a qualquer momento. Você faz um investimento hoje, se você querer resgatar amanhã, você já pode. Quando, por outro lado, se você tem um prazo, um vencimento específico daquele CDB, ele vai ter a liquidez somente naquele período. A liquidez é quando você consegue, digamos, vender aquele seu recurso de novo para resgatar o dinheiro, né? Vender aquele CDB para você resgatar o dinheiro. Essa nomenclatura ela é muito utilizada também em coisas físicas, por exemplo. Um imóvel ele não tem liquidez imediata, porque não é tão rápido para vender um imóvel. Os investimentos costumam ter liquidez mais rápidas do que um ativo físico. Porém, precisa ter atenção nessa questão, porque muitos bancos comercializam, naquele caso promocional ali que eu falei, de 150% do CDI,
é muito raro isso acontecer, mas quando isso acontece, normalmente os bancos determinam um prazo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aí você precisa saber se aquele recurso realmente você pode deixar por aquele determinado período, se você não vai precisar antes disso. Então, não é indicado esses CDBs com retorno, com uma data pré-fixada para retorno, para resgatar, para reserva de emergência, por exemplo. Para a sua reserva de emergência, busque sempre a liquidez diária, porque quando nós montamos a reserva, ela vai estar lá rendendo, investida, mas ela precisa estar disponível para nós usarmos caso a tal emergência aconteça. Agora, se você já sabe que vai precisar do recurso realmente só daqui 2 anos ou 6 meses, busque realmente por investimentos que paguem um valor maior. Não vá nos CDBs de 100% e muito menos os de menos de 100% se você já vai deixar aquele dinheiro disponível para o banco por um longo período, ou por médio que seja, né? Porque aí você consegue buscar remunerações maiores. Esse é o impacto sobre o seu rendimento. Se você tem disponibilidade de deixar aquele dinheiro no banco por mais tempo, você pode cobrar mais caro por ele. Cobrar mais caro e buscar por taxas melhores dentro do CDI mesmo, né? Determinando aí um percentual do CDI maior do que os comuns ali de liquidez diária. Agora eu vou falar de outros temas que impedem de algumas pessoas investirem em CDB, que são as cobranças que tem ali sobre o seu rendimento. Eu vou começar com o IOF. O IOF ele é um imposto sobre operação financeira. Ele não é somente do CDB, você vai encontrar em outras operações financeiras, até mesmo quando você toma um dinheiro emprestado do banco. Se você já fez algum empréstimo, dá uma olhadinha no seu contrato e você vai ver que tem um valorzinho que desconta lá já no momento que você saca aquele valor disponível do seu empréstimo, ele já desconta um valor referente a esse imposto. E o mesmo acontece com investimentos de CDB, que você resgata com menos de 30 dias. Lembra que eu falei que se você encontrar um CDB com liquidez diária, significa que se você investir hoje e querer resgatar amanhã, você já consegue? Só que você vai ter esse desconto sobre os rendimentos. Além do imposto de renda, que nós já vamos ver na sequência, também o IOF nesses 30 primeiros dias que o dinheiro está aplicado. Então, ele começa com uma alíquota de 96%. Somente sobre o seu rendimento, tá? Mas como nós temos também o imposto de renda, você possivelmente vai investir em um dia para resgatar no outro, não vai ter rendido nada. Ele nunca vai comer do seu recurso, daquele valor que você investiu, mas do que rendeu sim. Depois dele, conforme você vai deixando por mais tempo, ele vai reduzindo. Essa redução é de 3 em 3%. Então, se você resgatou já no segundo dia, já cai para 93%. E se você resgata lá no 29º dia, essa taxa já vai ter caído lá para 3%. No 29º dia. Agora, se você resgatar com 30 dias, ela já cai para 0. E aí, então, aqui, comparando com a poupança, nós já temos uma vantagem. Porque na poupança, você lembra que você só vai ver o seu dinheiro render quando fizer 30 dias? Então, mesmo cobrando IOF, dependendo do período ali que você resgatar o seu CDB, você vai conseguir ver, mesmo que pouco, mas já algum rendimento. Diferente da poupança, que se você resgatar antes de 30 dias, você resgata apenas o valor aplicado de fato. Mas aí, no CDB, nós temos também o imposto de renda, o IR. O IR também é regressivo, começando com uma alíquota de 22,5%. Também somente sobre o rendimento. Então, nunca vai descontar do que você aplicou, apenas do que rendeu, 22,5%. Se você manter o investimento dentro de 6 meses, mas se você manter ele por mais de 2 anos, essa alíquota do imposto de renda ela já cai para 15%. Aqui eu já deixei a tabelinha para você conseguir entender melhor o que eu estou falando, não sei se você vai conseguir visualizar bem, mas investimentos que você deixa no CDB até 180 dias, 22,5% de imposto de renda sobre o rendimento. Investimentos que você deixa de 181 dias até 360 dias, 20%, 720 dias até 720 dias, 15,5%, e aí de 721 dias para mais, 15%, que aqui já são 2 anos. 6 meses, 2 anos. Agora aqui eu já deixei um comparativo para vocês com relação a valores. Então eu usei aquele mesmo R$100 que eu mostrei lá no vídeo da poupança. Então vamos considerar que você faz um investimento num CDB que paga 100% do CDI,
Eu considerei a taxa de hoje que nós temos um CDI de 14,90 ao ano, mensurando, né, esse investimento, considerando aí um investimento no CDB de 100% desse CDI. Se você resgatar com 15 dias, vai descontar IOF, vai descontar imposto de renda, e aí você vai resgatar esses seus R$ 100 com 24 centavos de rendimento. Então você resgata 100 com 24. Se você deixar 29 dias, você resgata 100 com 88. Se você resgatar com 30, 100 com 95. Aqui já dá o período que a poupança também já te traz rendimento. Só que note que na poupança, nesses 30 dias, considerando a taxa Selic que nós temos hoje, que é 15%, então, e aí o que acontece? Aqui você vai resgatar 66 centavos apenas de rendimento, comparado com o CDB com 95, isso considerando apenas 30 dias. E se você resgatar lá os R$ 100 da sua poupança com 15 dias, você vai resgatar apenas R$ 100, não ganha nada. Com 29 dias, apenas R$ 100, não ganha nada. Com 30 dias, aí sim você já tem esse rendimento de 66 centavos. Lembrando que isso é sempre, tá? Então, na poupança, com 31 dias vai continuar, 100 com 66, até dar 60 dias para ter rendimento de novo. E o CDB vai continuar rendendo todos os dias. Mas aí é claro que num cenário de Selic baixa, lembra que eu falei que o CDI, que é o que remunera o CDB, ele também acompanha a Selic? Se a Selic baixar, o CDI também vai baixar. Mas o que costuma acontecer nesse período? Quando a Selic está baixa, o governo costuma baixar a taxa Selic para que o dinheiro volte a circular mais no mercado. Logo, ele deixa de circular dentro dos bancos, digamos assim. Então, os bancos vão remunerar melhor, vão te ofertar CDBs que remunerem melhor para atrair o seu dinheiro, para que você volte a colocar dinheiro ou mantenha o seu dinheiro lá, ao invés de resgatar para consumir, já que com a Selic mais baixa, você tende a tomar crédito, fazer mais movimentações financeiras e circular o dinheiro. Então, o que acontece? Os bancos vão oferecer para você CDBs com rendimentos melhores, maiores do que o normal, do que o habitual quando essa Selic está baixa. E aí é onde você consegue talvez notar ainda mais diferença com relação à poupança, porque você acha com mais facilidade CDBs que vão pagar 110, 120, 130% do seu CDB, do seu rendimento ali atrelado ao CDI. Aqui eu vou trazer um outro exemplo para você, considerando o mesmo CDI que nós temos hoje, de 14,90 ao ano. Lembre que eu estou gravando esse vídeo no momento em que a Selic está 15%, tá? Se a Selic baixar, possivelmente esse número aqui também vai baixar. Mas aí quando você encontra um CDB que paga 110% do CDI, você consegue entender? Se for 100%, ele é 100% igual ao CDI. Então, ele vai ser 14,9 ao ano. Se ele é 110% desse CDI de 14,90, nós temos um equivalente a 16,39% ao ano. Desse seu CDB com 110% do CDI. Então, vamos ver como é que fica naquele mesmo caso dos R$ 100? Eu espero que você esteja entendendo a minha letra, tá? Então, aqui, só refrescando, nós estamos vendo um CDB de R$ 100 com 110% do CDI. Lembra que lá naquele outro exemplo que nós vimos anteriormente, quando paga 100% do CDI, ele estava remunerando nos 30 dias, você iria resgatar os seus R$ 100 com 95? Nesse caso aqui, você já resgata 100 com 99. Só reforçando aqui que os valores, os números dão baixos, né? As simulações que eu estou fazendo aqui, porque nós estamos considerando um valor baixo, R$ 100, um investimento de R$ 100 por 30 dias. Se você já tem um valor acumulado para sua reserva financeira, já tem um valor maior, o percentual é sobre o seu valor investido. Então, aqui ele vai dar uma diferença também com relação ao valor que você está investindo. Então, aqui, com o CDB que paga 110% do CDI, nós temos 100,99 em resgate em 30 dias, enquanto a poupança continua aquele valor que nós vimos anteriormente, de 100,66 nos 30 dias. Então, quando você busca CDB que paga mais que 100%, melhor do que a poupança está sendo cada vez mais conforme o percentual que você encontra. E por que você encontra CDBs com rendimento alto também, mesmo em momentos de Selic alta? Isso acontece conforme o risco do banco. Então, você vai analisar isso também na hora de fazer o seu investimento.
Vários bancos ali oferecem, mesmo em períodos de taxa alta, remunerações altas, ou por alguma promoção, ou por algum tempo determinado. Mas sempre note o risco daquele banco. Normalmente é um banco novo, é um banco que não tem muitos clientes, então ele vai sempre buscar formas para, de novo, atrair o seu dinheiro, para colocar o dinheiro nele. E aí por isso ele remunera. Talvez um banco digital remunera melhor que um banco físico no CDB, porque ele tem mais risco do que um banco físico. Um banco que abriu agora, um banco que abriu nos últimos 10 anos, ele tem mais risco do que um banco que nós temos aí, os bancos físicos, com mais de 70 anos no mercado. E é nessa hora de avaliar o risco que você também vai avaliar o FGC. O FGC ele é um fundo garantidor de crédito, que nós vamos ver mais em detalhe no próximo vídeo da semana que vem. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.